Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de Direito Imobiliário. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB RJ, e hoje eu estou aqui com a Letícia Lisboa, que graciosamente aceitou o convite de conversar com a gente sobre um tema que está na boca de todo mundo hoje do mercado imobiliário, que é a questão dos contratos eletrônicos, assinaturas eletrônicas e assinaturas digitais. Letícia, obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, doutor Carlos. Espero que esteja tudo bem. Eu sou Letícia Lisboa, sou professora adjunta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou advogada, presidente da Comissão de Direito Empresarial da Barra da Tijuca e sou doutora em Direito Empresarial. E eu queria agradecer especialmente a Comissão Especial de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB-RJ e especialmente o meu amigo, Dr. Carlos Gabriel. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E desse tema, né, que é tão caro para nós, que são os contratos eletrônicos, e estão tão, assim, a gente precisa conversar mais sobre esse tema dos contratos eletrônicos, né? Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão com distanciamento social, então os empresários precisam praticar cada vez mais esses contratos à distância, né? Sem dúvida. Letícia, então você vai fazer uma apresentação, né? Eu vou disponibilizar aqui a apresentação para a gente acompanhar, e à medida que você for falando, eu participo, debato alguma coisa que eu achar interessante. Essa temática, gente, antes de iniciar aqui a apresentação da Letícia, ela foi debatida na nossa comissão em algumas oportunidades. Nós tivemos o episódio nós temos agora, no nosso ordenamento de escrituras públicas 100% digitais, em que não necessariamente a assinatura é feita pelas chaves de infraestrutura, né, pela infraestrutura de chaves, né, que é hoje o ICP Brasil, que nós chamamos. E aí isso gera algumas polêmicas, primeiro, de legitimidade dessas assinaturas, se elas são válidas, se elas não são válidas, a quem cabe essa validação, e acho que a Letícia vai nos ajudar a esclarecer esses pontos. Bom, Letícia, eu vou abrir aqui a sua apresentação e liberar para você começar, tá bom? Obrigada. Na verdade, eu vou começar, queria fazer uma breve explicação sobre esses contratos eletrônicos e por que, né, é importante que a gente debata eles. Na verdade, deixa eu só puxar aqui a tela. Isso, foi? Deixa eu passar logo. Perfeito. Na verdade, o objeto, né, o objetivo dessa apresentação é que a gente faça uma explicação geral sobre os contratos eletrônicos. Até coloquei, né, contratos eletrônicos empresariais, mas eu realmente fiz uma apresentação bem geral, um panorama geral e de jurisprudência sobre o caso. Minha apresentação, né, o que aconteceu? Nesses últimos tempos, e aí eu estou falando de 15 dias, aliás, 66 dias agora de quarentena, né? Eu fui muito consultada por empresários e também por advogados. Eu imagino que todos os advogados estejam com essa mesma situação sobre a validade dos contratos eletrônicos. Muitas pessoas têm dúvidas de como usá-los e se a assinatura eletrônica, e aí eu estou frisando, né, a assinatura eletrônica ela é válida e até que ponto o judiciário está aceitando esse tipo de contrato para execução específica, como título executivo extrajudicial. Então, assim, a gente vê que a medida provisória, eu vou falar um pouquinho sobre ela, 2200, ela é de 2001, processo eletrônico, a lei do processo eletrônico também já tem mais idade, né? E mesmo assim, os empresários têm dificuldade de utilizar essa ferramenta, né, que são esses contratos eletrônicos. Então, assim, de uma maneira geral, o que aconteceu, né, com o passar do tempo? A gente teve uma expansão muito grande na internet, né? E com 10 anos eu já tinha computador, mas realmente eu vi que o comércio eletrônico ele expandiu muito de 10 anos para trás, né? Então a gente teve uma expansão muito grande da forma que as pessoas elas se relacionam. E isso afeta o consumo e também afeta os empresários, as relações imobiliárias, etc. Então, houve uma expansão grande da internet, houve uma mudança na forma que as pessoas se relacionam, e até relacionamento afetivo mesmo, né? Quantas pessoas a gente não conhece que conheceram seus parceiros na internet, né, etc. E como isso não afetaria a contratação? É claro que isso afetou a contratação, né?
E, além disso, ainda tem um outro detalhe. Os empresários hoje eles têm a necessidade de expandir a sua atuação, né, em outros mercados, em outros países, e isso ficou muito mais fácil com a internet. E, por fim, para falar um pouquinho de pandemia, de coronavírus, a gente vai ver, é claro que a gente ainda não tem esses dados por conta... porque não teve mesmo nenhuma pesquisa feita e pelo pouco tempo que a gente está vivendo essa questão da pandemia. Mas a gente sabe que haverá uma mudança no relacionamento das pessoas após a pandemia, né? E com o distanciamento social, os empresários, as pessoas precisaram reinventar as suas atividades. Com o distanciamento social, você precisa fazer os seus negócios à distância, né? Fazer os seus negócios pela internet. Não tem como você levar um contrato para uma outra parte assinar se você está num período de isolamento social. Então, eu acredito que os contratos eletrônicos eles estão sendo muito utilizados nesse período. A gente tem algumas ferramentas também agora do Conselho Nacional de Justiça, eu vou falar um pouquinho também sobre o DREI, o Departamento do Registro Nacional de Integração. E, enfim, a gente vai ter uma mudança e vai ter um aumento também desses contratos eletrônicos. E antes de falar dos contratos eletrônicos, estou passando aqui a tela, era importante a gente falar um pouquinho sobre o comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico é aquele realizado através da internet. No passado, havia uma discussão muito grande se seria relacionado a produtos informáticos, então, por exemplo, uma compra de um software. Mas eu acho que esse entendimento hoje foi um pouco superado. Na verdade, o comércio eletrônico ele se configura como qualquer compra, venda ou aquisição de serviços por meio da internet. Eu acredito que hoje isso daí esteja contemplando efetivamente o que é o comércio eletrônico. E aí você tem algumas modalidades de comércio eletrônico, né? E eu achei importante trazer isso, porque muitas vezes a gente, quando pensa no comércio eletrônico, pensa apenas no consumidor, né? Nos produtos que são direcionados para o consumidor, que é o que a gente chama de B2C, né? O Business to Consumer. Mas, na verdade, existe uma gama enorme, né, de contratos e de serviços que hoje são prestados por meio da internet. Então, é importante que a gente saiba que, além do Business to Consumer, nós temos o B2B, que é a área empresarial, né, até que é mais afeta a mim, por exemplo, fornecimento, né, pela internet, você conhecer e contratar um futuro fornecedor. Eu falo muito da representação comercial, então você conhecer, às vezes, um representante comercial que está em um outro estado, que você vai celebrar um contrato eletrônico com ele pela internet. E ainda existem algumas outras modalidades que são menos utilizadas, como o Business to Government, que seria, por exemplo, uma contratação, né, à distância, por licitação pública, existem, né, essas ferramentas. E as menos utilizadas, Business to Employee, apenas a título que seria para os empregados, né, direcionado para os empregados, empregadores e empregados. Mas, enfim, é um setor mais restrito. A gente acaba falando mais um pouco sobre o B2C e o B2B, né? E aí, eu vou passar um pouquinho agora, já que a gente fez as considerações sobre o que é o comércio eletrônico e a necessidade da gente discutir os contratos eletrônicos. É importante que a gente, então, saiba do que a gente está falando. A gente está falando de contrato. Então, assim, não é uma figura jurídica, não é um instituto jurídico novo, completamente novo. Um contrato eletrônico não deixa de ser um contrato, né? E um contrato, ele eu coloquei aquela definição clássica do contrato aqui pra gente. O contrato, ele é um acordo, ele é um negócio jurídico bilateral para criação, modificação e extinção de direitos e obrigações, né? E ele tem aqueles 3 requisitos, né? Requisitos que a gente já conhece do Código Civil, que são o objeto, lícito, possível e determinado, o agente capaz, e o que importa para nós, quando a gente está tratando de contratos eletrônicos, a forma, né? Que é a forma prescrita ou não defesa em lei. E aí, Letícia, até fazer um acréscimo, acho que é legal,
em relação a isso, Claro. lembrando lá das nossas origens de parte geral de direito civil, quando a gente estuda lá os quesitos de validade do negócio jurídico, e a forma prescrita ou não defesa em lei, a gente tem que lembrar também que, na verdade, o que nós estamos debatendo aqui em essência é a prova do contrato. Qual é o mecanismo pelo qual eu consigo apresentar a alguém que aquele contrato de fato existe. Tem uma frase que é muito comum, que a gente escuta, que o contrato ele não é feito para as partes, ele é feito para quem está fora da relação jurídica. Porque quem está na relação jurídica sabe quais são seus deveres e suas obrigações. Ele existe exatamente para que nós possamos compreender aquela dinâmica, especialmente no tempo, né? Porque aquelas relações elas vão se desgastando, e também para quando terceiros tiverem que fazer a avaliação do que nós temos ali, possam saber o que foi contratado, de que forma foi contratado e para que foi contratado. Então, o meio eletrônico ele nos assusta porque nós não estamos acostumados a provar nada por meio eletrônico. O meio eletrônico ele ainda é, isso vai ter que mudar, um meio de comunicação apenas, mas ele tem que transcender essa condição de comunicação apenas e ingressar nessa seara da prova, né, de se entender a prova como uma prova eletrônica. Exatamente. Isso é muito importante, né, que você comentou. No final eu vou tratar um pouquinho mais sobre, aliás, no meio, sobre essa questão da prova, da força probatória do contrato eletrônico, que é mais importante hoje. É isso que a gente tem que debater no final, né? E isso é muito importante, porque ele tem que valer contra terceiros, né? Essa que é a questão. A gente tem que... Verdade. E tem uma questão importante, no final a gente vai falar mais um pouco, que é a da impugnação da autoria, né? Então, o contrato, ele tem que... a gente tem que encontrar uma forma desse contrato eletrônico ele não ser impugnado contra a sua autoria. Essa que vem a questão da assinatura eletrônica. Mas, voltando um pouquinho, o contrato, vou voltar nessa questão do conceito, o contrato eletrônico ele não tem conceito assim uno, né, unificado na doutrina, porque pouco se tratou, na verdade não se tratou muito sobre essa questão do contrato eletrônico, e as discussões que a gente tinha sobre o contrato eletrônico acabaram ficando também um pouco na época que surgiu o comércio eletrônico, né, então surgiram muitas questões sobre isso que agora estão voltando. E restritas ao direito do consumidor, né, muito restritas. Restritas, sim. Eu nem vou comentar muito sobre essa questão do comércio eletrônico no consumo, existe um decreto, né? O próprio CDC também regula de uma certa forma, porque é muito direcionada para o consumidor, então eu acabei não tratando. E a minha ideia era trazer um panorama geral e que a gente tratasse mais sobre essas dúvidas da assinatura eletrônica. Mas o contrato eletrônico, o conceito dele, ele está muito ligado a essa questão da forma, né? Então, para mim, eu acho que o conceito que é mais... digamos que não gera tantas dúvidas, é que o contrato eletrônico é aquele que é celebrado por meio eletrônico. Parece meio redundante, mas é isso. É o que usa a forma eletrônica para sua exteriorização. Então, a vontade ela é transmitida por uma forma eletrônica. E aí, por que isso é importante? Porque, na minha opinião, né, se a gente for estudar aí um pouco da doutrina e de legislação que a gente tem, mesmo que você contrate um fornecedor ou outra pessoa, enfim, um contratante por meio da internet, mas você imprime um contrato e assine manualmente, ele deixa de ser um contrato eletrônico. Porque para que ele seja considerado um contrato eletrônico, ele tem que ter a forma eletrônica, né? É verdade. Porque diversas vezes a gente passa por isso. O contrato ele não é eletrônico se ele foi impresso e assinado manualmente. Ele tem uma etapa eletrônica, né? Ele acaba tendo uma etapa eletrônica e aí formaliza o físico, é verdade. É verdade. Mas não é, assim, eu tenho certeza que não é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem a necessidade de formular um contrato eletrônico e que ele permaneça daquela forma. Inclusive, no futuro, a gente vai começar a discutir os contratos em blockchain, mas também não é o caso nesse momento, apesar de ter sido o caso do 15º ofício de notas, né? Parece que eles utilizaram a blockchain para fazer. E aí a gente entra, então, nessa questão da prova, tá? Que é muito polêmica. Questão da prova relacionada aos contratos eletrônicos, que é o que está gerando essa grande dúvida, né? A gente tem o 104, você já comentou também do 108, né? Então, 104 e 108 do Código Civil, que tratam da validade dos contratos e tratam da forma. Então, para a área imobiliária, o 108 é importante, né? Que trata da necessidade da escritura pública. Mas eu não acho que isso muda
a possibilidade de você fazer um contrato eletrônico imobiliário também, porque, ok, você precisa de uma escritura pública, mas essa escritura pública pode ser eletrônica. Parece que é isso que está acontecendo agora, né? Exato. E em relação à prova, a gente tem o 225, eu estou colocando para você, tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá aparecendo. O 225, artigo 225 do Código Civil, que diz exatamente que essas reproduções fotográficas, cinematográficas, em geral, qualquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas, fazem prova plena destes contra quem forem exibidos, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Pois bem, e aí a gente tem que entrar, então, para falar um pouquinho sobre o CPC. A gente já sabe que o Código Civil prevê a possibilidade, então, de um documento eletrônico se constituir como prova. Mas o Código Civil prevê? E aí, no meu entendimento, sim, claro. E prevê porque há a possibilidade de qualquer meio lícito ser utilizado como prova, né? Caso seja legítimo, na forma do 369, tá? Não vou ficar falando tanto sobre esse ponto, mas se for um meio legítimo, o 369 é claro que ele pode ser utilizado como prova. E além disso, aí eu trouxe mais 2 artigos, que são o 408 e o 439 do Código de Processo Civil, mas existem muitos outros que irão balizar essa questão da força provante dos contratos eletrônicos. É porque, para fazer uma cápsula, a gente tem que colocar os principais, né, artigos que vão balizar essa força probante. E eu marquei em vermelho 408, que diz que as declarações constantes de documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Um contrato eletrônico que seja assinado, no meu entendimento, ele tem a força probante. A questão é como você vai comprovar a autoria daquela assinatura. Eu entendo que é essa a questão. Eu acho que o Código Civil, o Código Civil e o Código de Processo Civil, eles deram todas as indicações de que um contrato eletrônico ele tem a força probante. A questão é como você vai comprovar que a pessoa que assinou realmente assinou aquele documento. E até tecendo um comentário sobre isso, Letícia, isso é a discussão que a gente trava também, por exemplo, quando a gente discute as assembleias virtuais, sejam as assembleias virtuais societárias, sejam as condominiais, por exemplo. Exatamente discutir como eu demonstro que aquela pessoa que está ali se apresentando é, de fato, a pessoa que, em condições normais de temperatura e pressão, subscreveria uma lista de presença, entregaria documentos de identidade, como que eu valido e reconheço aquela pessoa como uma pessoa que pode praticar aqueles atos. Acho que eu concordo com você, a dúvida é exatamente essa. E quero até saber se você vai me dar uma solução, gostaria muito. Eu acho que eu vou te dar a solução. Eu acho que hoje, pelo menos a minha opinião, eu vou deixar muito claro. Mas eu estou entendendo que, de maneira geral, tem sido o consenso essa questão da assinatura eletrônica, que foi comprovado pelo Conselho Nacional de Justiça agora, nesse último provimento. E aí, a gente tem, então, a famigerada Lei do Processo Eletrônico, que eu acho que hoje é o grande problema da assinatura. Eu realmente acho que esse que tem sido o problema, o entrave, da assinatura eletrônica, não da digital. A Lei 11.004, inclusive, hoje tem várias polêmicas envolvendo a Lei do Processo Eletrônico, né? Eu vou comentar só da assinatura eletrônica. Porque a Lei do Processo Eletrônico, ela trata, na minha opinião, sobre os atos processuais. Então, o advogado ele precisa ter um certificado digital para que ele possa realizar os atos processuais, e também os auxiliares da justiça, os juízes, os magistrados também precisam fazer essa validação, seja pelo tribunal, ou seja pelos seus certificados. Mas o que importa para a gente é que o parágrafo 2º do artigo 1º, para não ficar lendo o artigo totalmente, ele comenta que sobre a assinatura eletrônica que deve ser utilizada, e na linha A fala que a assinatura eletrônica como forma de identificação inequívoca do signatário, e a linha A diz que a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada. Quando a gente vir, né, eu vou passar ainda por algumas decisões pontuais, e é bom mostrar isso, que não aceitam a assinatura eletrônica,
eles tratam exatamente desse artigo, tá? Exatamente desse dispositivo que é o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A. Ou seja, que a lei do processo eletrônico, ela traz como requisito para validade dos documentos, dos atos processuais no processo eletrônico, que haja uma assinatura digital. E aí, mais à frente, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E agora, então, passados esses pontos iniciais de legislação, a gente vai falar, então, sobre a medida provisória 2200. Antes que gere uma dúvida no pessoal que ainda não teve contato, a gente está falando com advogados, e eu sei que a gente está falando também com empresários e outras pessoas da sociedade civil que precisam tirar suas dúvidas sobre contrato eletrônico. A medida provisória, ela ainda está em vigor, porque ela foi anterior à emenda constitucional número 32, que foi a que tratou da perda de eficácia, das medidas provisórias, etc. Como ela era anterior, então ela ainda continua em vigor. Assim, hoje a gente está falando muito sobre essa medida provisória 2200, mas há um tempo atrás a gente estava falando um pouco menos, e aí por isso que sempre vinha essa dúvida se ela ainda estava em vigor ou não. Ela tem 3 pilares, a medida provisória 2200 de 2001. Os 3 pilares dela são instituir a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, a ICP Brasil. Ela vai tratar sobre os requisitos para garantir veracidade e integridade dos documentos eletrônicos, e ela vai criar a estrutura da ICP Brasil, que é dividida nas autoridades certificadoras, nas autoridades certificadoras e nas autoridades de registro. Então, a ICP Brasil é como se fosse uma estrutura regulatória. Uma estrutura regulatória que vai balizar a questão da assinatura eletrônica e da validade dos documentos eletrônicos no Brasil. Tem outras questões. Para a gente, o que importa é isso, né? Até porque tem toda uma questão de infraestrutura regulatória dessas autoridades e dos certificados que são emitidos, que tem muitos detalhes que agora não fazem muito sentido para essa causa. Em relação às assinaturas eletrônicas, de uma maneira bem resumida, o artigo que é mais importante é o artigo 10. Esse daí vale, todo mundo que vai lidar com um contrato eletrônico tem que parar e ler e fazer a sua interpretação. Eu sei que eu já fiz isso diversas vezes. Porque eu acho que você sempre comenta isso nas suas palestras, a gente já fez algumas palestras juntos, né? A gente precisa tirar um tempo para ler, né, o dispositivo e fazer a nossa interpretação. Exato. Né? E o artigo 10, ele vai tratar, então, desses documentos eletrônicos e vai equiparar os documentos eletrônicos aos documentos tradicionais, se houver o atendimento aos requisitos da lei. Então, por exemplo, o contrato tradicional, eu chamo de contrato cartular, ele pode ser equiparado a um contrato eletrônico se houver o atendimento a esse artigo 10. Mas o professor Alexandre Assunção, ele tem um artigo sobre títulos de crédito, muito relevante também, em que ele faz também essa equiparação. Na época não tinha duplicado escritural quando ele escreveu, e ele faz essa equiparação do título de crédito eletrônico ao título de crédito cartular por meio da medida provisória 2200. Então, também para contextualizar aqui, são todos os documentos, né? E aí nós temos a seguinte questão. Nós temos no parágrafo 1º da medida provisória, do artigo 10 da medida provisória 2200 de 2001, que, isso é muito importante, tá? Que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Depois eu vou fazer uma menção no Código Civil de 2016. E no parágrafo 2º, nós temos a remissão, né? Enfim, a assinatura eletrônica, tá? Então, no parágrafo 2º, a gente tem que o disposto nessa medida provisória não obsta, isso é muito importante, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido. É aí que está a questão.
desde que emitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Pois bem, e aí eu fiz para vocês um gráfico maravilhoso, eu que fiz, para explicar, então, o que é 25 minutos de gravação, e agora que eu vou explicar, mas é muito importante a gente passar por aqueles conceitos iniciais. Claro. Porque eu vejo que tem uma confusão entre a assinatura digital e a assinatura eletrônica. É claro que a informação que eu vou passar aqui ela é doutrinária, não é uma informação que a gente vai tirar da lei, apesar dessa informação ter sido consolidada na lei do processo eletrônico. Na verdade, a assinatura eletrônica ela é mais ampla que a assinatura digital. Isso. Porque a assinatura digital ela está contemplada dentro do conceito de assinatura eletrônica. Tá? A assinatura eletrônica ela é toda assinatura que é realizada por um meio eletrônico que você consiga comprovar a autoria e a veracidade daquele documento. Na assinatura digital, obrigatoriamente você precisa de um certificado digital registrado pela ICP Brasil. Em termos bem leigos, para quem não fez ainda ou está em processo de agora começar a fazer agora um contrato eletrônico, a assinatura digital é quando você tem um token, você espeta o seu token no computador e você coloca a sua senha e ali você vai ter um certificado digital. No final, eu vou passar um site onde você consegue conferir essas autoridades certificadoras para quem tem dúvida do que está utilizando. É importante, né? Dentro da infraestrutura de chaves públicas, né? Exatamente. Ambas as assinaturas, tanto a eletrônica quanto a digital, elas visam conferir, né, a identidade do autor, provar a paternidade daquele documento e, com aquilo, a pessoa que assinou, ela está se vinculando, né? Vinculando aquelas obrigações do contrato eletrônico. Então, ambas têm as mesmas funções, né? E, além disso, a função probatória também. A questão é que a assinatura eletrônica ela é mais ampla, né? Enquanto a assinatura digital, obrigatoriamente, ela tem que ser feita por meio de um certificado digital registrado na infraestrutura de chaves públicas. Tá? E aí seria uma questão, não sei, talvez muito simples para alguns. Mas então, por que a gente não faz só? Por que a gente apenas não assina com o certificado digital da ICP Brasil? Porque é caro. Ou melhor, não é que seja caro, mas não é de amplo acesso para qualquer pessoa. Você precisa pagar por isso. E é um processo burocrático. O certificado ele tem que ser renovado. Nem sempre eu vou estar disponível ali, eu tenho que fechar um negócio imediatamente. Às vezes eu não tenho aquele certificado à mão, mas eu quero firmar ali o contrato, quero assinar o documento eletrônico, e aí eu não posso depender, senão a gente estaria criando um verdadeiro monopólio, né? Ou melhor, um monopólio, não, mas um oligopólio, né? Só aquelas certificadoras controlariam toda a assinatura eletrônica de documentos do país, não é bem o objetivo da lei, né? Não, e quando a gente pensa num âmbito empresarial, né, é claro que a gente sabe que tem as empresas de porte menor, eu não vou falar nem em microempresas, empresas de pequeno porte, que não é nem o caso. Mas às vezes você tem empresas menores, né, empresários menores, sociedades menores, que tem um representante legal que pode assinar e que tem disponibilidade. Mas quando a gente pensa em sociedades empresárias de maior porte, você tem diversos representantes legais para assinar. Então, eu, por exemplo, já trabalhei em jurídico corporativo, muita gente sabe, e que o setor de petróleo assinava os documentos relacionados à área do petróleo, mas o setor de mineração assinava os documentos relacionados à mineração. E eu não tinha, primeiro, que a gente não tinha como conceder um certificado digital para cada um desses representantes. Não tinha como, a burocracia era grande. E depois que você quer conceder aquilo apenas aos administradores, né? Os certificados digitais apenas aos administradores, até porque eles vão ter poderes de gestão, né? Uma vez com o certificado digital também. Enfim, esse é o problema. Além disso, quando a gente vai pensar no amplo, né, num sentido amplo, muitas vezes você vai celebrar contratos, como é o caso da jurisprudência, contratos de mútuo, com pessoas mesmo, pessoas naturais, e essas pessoas também não vão ter os certificados digitais. É difícil você ver alguém com esse CPF, é difícil encontrar alguém com esse CPF para fazer a assinatura. Então,
o mercado hoje oferece, eu não vou falar em nenhuma sociedade empresária específica desse serviço, mas existem diversos softwares e diversas ferramentas excelentes, e olha que eu não estou, né, falando de nenhum específico, que fazem reconhecimento facial, como verificação de autoria, biometria, geolocalização. Isso tudo com consentimento. Não estou falando de algo que irá ferir a proteção de dados de alguém, com consentimento da parte. Verificação. Existe uma convenção subjacente ao contrato, que é a convenção acerca da assinatura do contrato. E tem um terceiro ali que verifica isso, exatamente. É exatamente isso. Então, assim, eu tenho dúvidas hoje se a tecnologia que a gente está falando de uma medida provisória de 2001, se a tecnologia de hoje, de 2020, ela inclusive não é mais eficiente para verificar a autoria de um documento do que um certificado digital registrado. Eu tenho dúvidas. Eu nem estou questionando porque eu tenho certificado digital. Nós temos, como advogados, para nossos processos. Mas eu sei que num contexto mais amplo é difícil e você acaba esbarrando no acesso digital das pessoas. Esbarra mesmo. Né? O pequeno empresário, então, nem se fala, ele fica numa situação muito complicada. Bom, então eu acho que eu consegui passar essa ideia geral do que é a assinatura eletrônica e do que é a assinatura digital e onde a gente está. E aí que vem a questão. Eu entendo que a partir de agora a gente vai discutir a executividade. Por quê? O contrato ele é válido. Se ele tiver as condições do artigo 104, né, e apenas a forma eletrônica e ele se consolidar por uma assinatura eletrônica ou uma assinatura digital, eu entendo que ele tem os critérios de validade. Agora, o que a justiça, né, o judiciário, tem apresentado de casos seriam relacionados à executividade específica, ou seja, se esse contrato seria considerado um título executivo extrajudicial. E aí vamos lembrar um pouquinho, artigo 784 do Código Civil, que trata, né, de alguns títulos executivos extrajudiciais, estabelece no inciso 3º, a gente usa muito isso no direito corporativo, né, que são títulos executivos extrajudiciais e documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, né? Então, a gente acaba usando muito essa questão. E aí, eu trouxe um caso, paradigma, que é um caso que é muito conhecido. Toda vez que a gente tratar de contrato eletrônico, esse caso vai acabar aparecendo, e não é muito antigo. Ele é de 2018, no Superior Tribunal de Justiça, em que foi reconhecido um contrato eletrônico como título executivo extrajudicial, mas nesse caso, sob a relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, tá? Então, tá aí na tela, é o RESP 1495920, julgamento de 2018, é um caso paradigma. Pode falar. Letícia, fazer um comentário sobre isso, e muitas vezes, exatamente por essa insegurança acerca da convenção da assinatura eletrônica, se o Poder Judiciário vai reconhecer aquela assinatura eletrônica ou não, muitas vezes as pessoas escolhem seguir a via da ação monitória, né? Elas abrem mão do processo executivo para buscar a monitória, porque aí você tem um pouco mais de certeza, o que é, lamentavelmente, uma perda. A monitória é melhor que o procedimento comum, que o conhecimento, sem dúvida, mas ainda não tem ali aquelas benesses da própria execução. Então, é interessante debater isso para a gente buscar esse tipo de segurança, poder dizer ali para um cliente que, olha, fica tranquilo, vamos fazer a execução, essa execução não vai ser extinta por falta de um pressuposto fundamental aqui do nosso título a ser executado, né? Exatamente. Na pesquisa jurisprudencial que eu fiz, eu trouxe apenas 2 casos para não me estender muito, porque o tema é muito interessante, tem muitos julgados interessantes. Mas, na verdade, o que a gente vê é isso. A escolha acaba sendo ou monitória ou ação de cobrança. Inclusive, as próprias decisões apontam dessa forma. Não caminhe pela execução específica, caminhe pela monitória ou caminhe pela ação de cobrança. É melhor quando você estiver com um contrato eletrônico. Eu acho injusto, porque o 784, para mim, é muito claro, que é o documento assinado com 2 testemunhas. O problema é quando você não tem as 2 testemunhas, como era no caso que foi julgado pelo STJ. E esse caso ele foi paradigma porque ele teve muita repercussão, porque ele considerou um contrato eletrônico como título executivo extrajudicial
E esse contrato não tinha a assinatura das testemunhas. Era um contrato de mútuo, enfim. Mas esse caso tem uma particularidade, que é o seguinte: essa assinatura era digital. Então, o voto ele foi todo elaborado com base na validade da assinatura digital, com chaves criptográficas, e por força da medida provisória 2.200, no que tange as normas reguladoras da ECP Brasil. Mas, veja bem, eu li o voto todo algumas vezes e eu não vejo nesse voto como se houvesse uma invalidação da assinatura eletrônica. Apenas o caso era específico para um contrato eletrônico assinado digitalmente. Mas isso não significa que a assinatura eletrônica ela seja inválida ou que ela não se configure como um meio de assegurar a autoria do documento. E aí é que está o problema. Hoje os advogados eles estão enfrentando muitas dúvidas sobre isso, porque depois dessa decisão, que foi uma decisão importante, que eu inclusive uso muito, mas que pelo contexto, né, pelo contexto fático da situação, que era um contrato assinado com a certificação da ECP Brasil, outras decisões, então eu coloquei em tela um caso de um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Outras decisões foram replicadas no sentido de que a assinatura eletrônica ela não teria a validade para demonstrar a autoria daquela assinatura. Então, isso é um problema. É um problema sério porque o artigo 10º, parágrafo 2º do artigo 10º da medida provisória, na minha opinião, é claro. E, assim, o que está em jogo no artigo 10 do parágrafo 2º, no parágrafo 2º do artigo 10, é a autonomia da vontade. As partes deram um consentimento, acordaram que elas iam usar aquela ferramenta XYZ, tem várias, né, para assinar. E agora a gente está questionando se tinha validade ou não aquela ferramenta, porque não tinha um certificado digital. Né? Então, até... É surreal, né? Eu acho interessante você ter colocado isso, que é um pouco surreal na minha cabeça, você imaginar que alguém use uma determinada plataforma, assine eletronicamente um documento, faça tudo, tenha via do contrato e, no momento de se defender, alegue que aquilo que ela usou não é válido. Então, assim, a própria utilização da plataforma já deveria representar ali a validade do ato, né? A própria conduta daquele contratante em relação àquilo deveria ser feito, deveria ser reconhecida, mas a gente sabe que o Poder Judiciário nem sempre lida com essa clareza com isso, especialmente, aí só chamando a atenção, quando nós estamos numa relação de consumo. Aí a relação de consumo ela realmente chama atenção para isso, para a ideia de que o consumidor ele também não tem o domínio, aquela ideia um pouco paternalista de que o consumidor não tem aquele domínio pleno do entendimento acerca do que ele está fazendo. Agora, numa relação empresarial, me parece um pouco... Vamos botar assim, surreal alguém usar uma plataforma, assinar utilizando uma plataforma e depois alegar que aquela assinatura não é válida, porque ela não se utilizou da infraestrutura de chaves públicas. Realmente interessante a sua colocação. Pois é um caso, né, a se pensar. Qual é a recomendação que eu tenho passado, assim, em geral? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu entendo que a assinatura eletrônica, ela é válida, ou seja, a assinatura sem a certificação da ECP Brasil, ela é válida, desde que as partes elas tenham consentido. Então, a gente está falando também de alguma relação simétrica, né? Então, uma relação civil, uma relação empresarial, uma relação simétrica. Ou até mesmo se for um consumidor, mas desde que ele tenha consentido com aquilo que não tenha sido algo imposto. Mas eu entendo que ela é válida, entendo que estamos com algumas situações aí no judiciário que podem levar a uma... Como é que eu vou falar, né? Há uma insegurança jurídica, acaba sendo insegurança jurídica mesmo, né? E caso o advogado ele queira ser conservador, então use a certificação digital pela ECP Brasil. Sem dúvidas, né? Caso você queira ser muito conservador, utilize. Caso seja um contrato muito específico, um contrato sensível, é melhor usar. Para não ter um problema. Não tem jeito. Na hora a gente precisa de... Né, com um pouco de conservadorismo, tá certo? E, por fim, mas eu entendo que ela é válida, e o que a gente está discutindo aqui é se o título ele é
se ele é um título executivo extrajudicial. E nesses 2 casos que eu apresentei, eram casos que o contrato não tinha a assinatura das 2 testemunhas. Eu ainda tenho uma terceira opinião, né? Já falei a primeira, a segunda. A terceira opinião, que é que se tiver as 2 testemunhas, mesmo que seja usada uma plataforma XYZ para assinatura, eu entendo que também não teria como se alegar que não é um título executivo extrajudicial, por mais que a forma dele fosse eletrônica. É uma opinião. Não vi nenhum caso ainda sobre esse aspecto. E não tem sido levantada essa questão da invalidade na monitória e nas ações de cobrança. Isso não tem sido questionado, não. É mais na execução mesmo. Sim. Por fim, estamos chegando ao final, 40 minutos. Casos recentes da pandemia. Então, eu queria passar um pouquinho, né, sobre essa questão do nosso contexto legal da assinatura eletrônica, da assinatura digital. Eu não cheguei a comentar anteriormente, mas a assinatura eletrônica, quando eu fico falando de plataforma ou software, normalmente acontece sim. Eu acho que é bom até explicar isso para que a pessoa tenha uma noção na prática. Existe uma plataforma digital, e os casos falam muito disso, né, essas ações judiciais, que um contratante ingressa na plataforma e aí ele envia ao outro o contrato, que faz a revisão naquele instrumento mesmo, naquela plataforma, e aí existe uma maneira de você assinar dentro daquele software. Então, você assina, né, o outro contratante ou contratado assina também ali, e há a possibilidade de 2 testemunhas ingressarem no sistema para assinar ali, mas ninguém tem certificado digital, por exemplo. Ou existem softwares que você acessa a plataforma, mas pode incluir o seu certificado digital para assinatura. Então, assim, existem essas 2 possibilidades. A questão é que você não ter o certificado digital, você abrange, né, há uma possibilidade muito maior de contratantes e de contratados e de representantes para aquela assinatura. Enfim, o que eu queria terminar falando são dos casos recentes. Então, eu comentei sobre essa questão dos processos, né, enfim, dessas decisões aí polêmicas sobre a invalidade da assinatura eletrônica, que eu não achei que fizeram justiça para a assinatura eletrônica tão importante nesse momento. É verdade. Mas aí nós temos 2 casos agora, nesse momento da pandemia, que são muito relevantes e que demonstram que eu acredito que nós estejamos numa evolução para aceitar a assinatura eletrônica sem certificado digital. São 2 casos. O provimento número 95 do Conselho Nacional de Justiça, que foi o que a gente começou falando dos cartórios, né? Em razão da pandemia e em razão da suspensão das atividades presenciais nos cartórios e nos tabelionatos, o Conselho Nacional de Justiça editou diversos provimentos. Esse daí foi importante porque ele dispôs sobre a possibilidade dos tabelionatos receberem documentos eletrônicos que possam ter a sua autoria comprovada por outros meios que não a certificação digital. Então, o artigo 1º, parágrafo 5º do provimento 95 do CNJ trata sobre isso, que os oficiais de registro tabeliães, a seu prudente critério sobre sua responsabilidade, poderão recepcionar diretamente os títulos e documentos em forma eletrônica por outros meios que comprovem a sua autoria, consoante, é importante, o artigo 10, parágrafo 2º da medida provisória 2200. Então, eu entendo que a gente está na evolução, o próprio CNJ já admitiu essa possibilidade. A questão, e aí a gente teve um caso recente do 15º aqui do Rio de Janeiro, do 15º tabelionato de notas de ofício, se eu não me engano, pode me corrigir, doutor Carlos, e que foi emitida uma escritura pública totalmente eletrônica, e eu assisti a doutora Fernanda Leitão comentando que foram utilizados outros meios não é de certificação, mas de comprovação da autoria. Naquele caso tinha sido blockchain, se eu não me engano, que inclusive é um método, na minha opinião, que atesta muito bem, né, a autoria e a validade, porque aquela cadeia de blocos que é imutável, né?
Então, esse é o primeiro ponto que eu achei interessante e que comprova que a gente está numa evolução para uma aceitação maior da assinatura eletrônica. E o segundo... Detalhe, Letícia, só chamar a atenção. Nada do que nós estamos discutindo aqui é de lege ferenda, de maneira nenhuma. Tudo que nós estamos discutindo está na lei. Exatamente. Está aqui escrevendo uma nova... Porque muita gente está dizendo, mas vocês estão antecipando legislação. Não estamos. Tudo que está sendo dito aqui está previsto na lei. A gente só está fazendo a leitura da lei adequada. Ponto final. Não há nenhum tipo de invencionismo ou futurologia. A gente está falando do que nós temos. Poderia ser melhor? Poderia, mas é o que nós temos. Mas é exatamente isso. Eu acho que eu sempre comento isso, né? Quando eu vou falar sobre algum tema no direito empresarial ou direito civil, né? Na verdade, o direito ele tem que acompanhar a realidade, né? Isso acontece muito no direito empresarial, porque o direito empresarial ele foi seguindo os usos e costumes, mas o direito ele tem que acompanhar a realidade. Nós estamos em uma realidade completamente diferente. A gente tem que permitir que as pessoas tenham um acesso digital, possam contratar, etc. E aí, para terminar, Instrução Normativa número 75 de 2020, do DREI, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que disciplinou, então, a possibilidade de protocolo dos atos empresariais sujeitos a registro. Então, eu mesma estou colocando constitutivos, modificativos, procurações, entre outros. E aí a gente pode pensar no contrato de sociedade, claro, né? Os contratos de sociedade em geral, pelo meio eletrônico, mediante assinatura certificada pela ICP Brasil ou outro meio. E aí, lá no meio da instrução, ele comenta, né, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória 2200, dígito 2 de 2001. Então, mais uma evolução. E eu achei muito interessante que nessa instrução normativa, a justificativa para aceitar outros... eu esqueci de comentar que essa instrução normativa do DREI, ela também foi editada durante o período da pandemia, né? Muito relacionada a essa questão da suspensão também. E a finalidade, eu coloquei até em vermelhinho para vocês, não sei se está aparecendo, que a finalidade é desonerar o empreendedor e viabilizar o acesso ao registro digital. Então, assim, eu entendo que é mais uma prova dessa evolução para uma aceitação, eu entendo que já deve ser aceita, né, mas para uma aceitação maior da assinatura eletrônica nos contratos eletrônicos. Então, a minha conclusão é essa, né? O contrato eletrônico, ele é válido. A discussão hoje, ela fica muito em torno da assinatura eletrônica e da assinatura digital. Nós temos, sim, uma insegurança jurídica relacionada à assinatura eletrônica, mas eu entendo que isso não deve prosperar. E a evolução normativa, ela tem mostrado isso. Eu acho que daqui a pouco teremos decisões judiciais enfrentando essa questão do artigo 10º, parágrafo 2º, na verdade, a gente não teve ainda. O que a gente teve foi uma discussão sobre os documentos serem títulos executivos, os contratos serem títulos executivos extrajudiciais, quando não tem as duas testemunhas, foi isso que a gente teve. E era isso que eu queria falar. E eu entendo que a assinatura eletrônica ela tem que ser considerada, sim, até pela questão, foi o que o Drey comentou bem, de desonerar a pessoa, desonerar um empresário, desonerar um empreendedor, desonerar a pessoa que vai realizar essa contratação. Isso ficou muito claro nesse momento da pandemia. Só por último, que eu queria, já que eu entendo que essa nossa exposição aqui não é apenas, nosso debate não é apenas para um advogado, né, mas para qualquer pessoa que tenha dúvida sobre um contrato eletrônico. E eu vejo que muita gente, às vezes, não sabe identificar se o programa que está contratando, e eu estou falando de um software que está sendo contratado, se ele tem ou não a certificação da ICP Brasil. Então, é importante que vocês saibam, eu botei na tela, que existe um site que você pode conferir se o seu programa tem ou não, se é ou não uma autoridade certificadora. Porque, às vezes, a gente fica um pouco confuso, né? E não é uma coisa tão fácil de se analisar. Então, é o estrutura.itu.gov.br, estrutura.iti.gov.br, e você pode acessar e fazer uma consulta rápida para ver se aquele software ou se aquela plataforma ela tem um certificado registrado na ICP Brasil. Então, era isso, doutor
Carlos, terminei minha exposição. Letícia, queria te agradecer aqui em nome da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário. É um prazer. Eu tenho dito aqui que essas nossas cápsulas elas são de uma qualidade assim ímpar e que provavelmente elas vão servir, como tudo está mudando, né? A gente daqui a pouco vai parar de escrever artigos científicos e vai passar a fazer eventos científicos que vão ser citados para fins, inclusive, de bibliografia ou de estudos para a produção de outros artigos acadêmicos ou de outras coisas acadêmicas. Eu passo a palavra novamente a você para suas considerações finais para a gente poder encerrar. Eu gostaria de agradecer, principalmente, acho que eu consegui passar os principais pontos. Acho que é importante também, como eu já disse, né, que a gente saiba que esses contratos eletrônicos eles estão novamente em discussão, então muita coisa ainda vai surgir no judiciário, né, sobre essas questões. Cada vez mais eu vejo que os advogados e os empresários também, né, eles estão realizando mais contratos à distância, e isso é importante, isso mostra uma evolução também do nosso direito. E queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer à Comissão Especial de Direito Urbanístico e Imobiliário, agradecer a você pelo convite, e nas próximas oportunidades discutiremos mais então, contratos eletrônicos, contratos empresariais e imobiliários. Eu acho importante também fazer uma consideração final, como a gente está falando de imobiliário, que como eu queria fazer um panorama geral e falar mais sobre essa questão da assinatura eletrônica e da assinatura digital, que é o que tem gerado mais dúvidas nas pessoas, é importante que a gente fale também que isso não exclui o contrato imobiliário. Na verdade, o contrato imobiliário ele pode ser feito eletronicamente, né? O que tem que ser observado é o 108. Agora, se for uma escritura, né, os requisitos do 108. Mas se for uma escritura pública eletrônica, inclusive a gente tem visto nesses últimos casos, durante a pandemia, dessas escrituras públicas totalmente eletrônicas, há a possibilidade, sim. E o que tem acontecido realmente foi o que você falou no início, o que se está colocando em questão, inclusive pelo provimento do CNJ, é um pouco da fé pública também, quando ela faz alusão a essa questão da autoria nos termos da medida provisória. Perfeito, perfeito. Não, e só para complementar, por exemplo, um contrato que é muito utilizado no mercado imobiliário, que é a promessa de compra e venda, o compromisso de compra e venda não precisa ser público. Então, ele já seria aí um candidato à utilização de procedimentos eletrônicos para fins de assinatura ou de própria confecção. Letícia, te agradecer mais uma vez, agradecer a todos pela audiência, né? Nós temos usado esse canal aqui para tentar vencer as mazelas do isolamento social, que é um mal necessário, né? Todos nós estamos aqui fazendo. Eu estou de casa, Letícia, não sei se está, mas possivelmente estou de casa também, fazendo aqui essa cápsula. E agradeço a audiência. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.